pessoal, professora Adriana hoje com conceitos fundamentais da química. Você que quer sair do zero, que não entende conceitos como prótons, nêutrons, elétrons, ânions, íons, o que é isso? Aqui você vai aprender de forma fácil e simples. Vamos lá, pessoal? Então o primeiro conceito que a gente ouve muito é matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É isso que você ouve o tempo inteiro. O que quer dizer que ocupa lugar no espaço? Por exemplo, eu pego uma piscina cheia de água até a borda. Se eu entrar na piscina, o que acontece com a água? Cuidado com o que você vai falar, hein? A água sai, gente. E sai por quê? O volume do meu corpo entrou, o volume da água saiu. Não dá para a água e eu, ao mesmo tempo, manter a piscina retinha. Um volume entra, o outro sai. Ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá certo? E a matéria, a menor partícula da matéria é chamada de átomo. E por quê? Muitos anos atrás, os filósofos, não eram nem os cientistas, porque os cientistas já é um termo moderno. Os filósofos, o que eles descobriram? Eles pegaram lá, 400, 500 anos antes de Cristo, pegaram lá um pedacinho de pedra, martelaram, o que virou? Pó. Pegaram um pedacinho de madeira seca, martelaram, o que virou? Pó. Aí ele pegou um grãozinho desse pó e ele entendeu o quê? Que aquele grãozinho não se dividiria mais. E Demócrito, ele que deu esse nome, Demócrito, 400 anos, olha isso, antes de Cristo. Vamos lá, pessoal? Então, Demócrito, ele deu o nome de átomo. O que quer dizer A? O prefixo A, ele quer dizer não. Não é? A gente tem uma pessoa anormal, ela é não normal. Então, o A, sempre que aparecer, ele quer dizer não. E tomo quer dizer partes, quer dizer divisão. Ou seja, quando ele pegou aquele grãozinho de areia, ele entendeu que não tinha mais divisão. Que era, agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Ele chamou de indivisível. Ou seja, a brincadeira é, se ele não divide nada com ninguém, ele está sempre sozinho. E é isso que você vai entender. O átomo, ele está sempre sozinho. Por exemplo, átomo, outro átomo, molécula. Eu tenho mais de um, é uma molécula. Por exemplo, esse, apenas dois, é uma molécula. E toda vez que aparecer sozinho, ou seja, o átomo não se dividiu, ele não dividiu com ninguém, ele está só. É um átomo. Vamos lá, gente. Todo átomo, ele é formado por um núcleo que tem prótons, olha isso, cargas positivas, e nêutrons que não tem carga. Então, o núcleo do átomo é um lugar que a gente não deve mexer. Aliás, a gente não consegue mexer, mas vamos dizer em laboratório, porque todas as reações com o núcleo do átomo são as famosas reações nucleares. Ou seja, reações que liberam uma quantidade de energia imensa. E a gente sabe disso pelas bombas atômicas. E por que são bombas atômicas? A palavra átomo, gente. Ele veio do bombardeamento do núcleo do átomo, tá bom? Então o núcleo sempre põe na tua cabeça. Ele é positivo e nós nunca vamos mexer com ele. E o átomo, ele tem uma outra parte externa chamada de eletrosfera. E a eletrosfera é o quê? Composta pelos elétrons, que são cargas negativas. Isso é muito importante para as próximas aulas, vocês entenderem o que nós vamos mostrar nos elementos químicos. Então, os prótons são positivos e os elétrons negativos. Vamos lá. Como que eu represento os átomos? Os átomos são representados pelos elementos químicos, tá? Por exemplo, o sódio. O sódio, o símbolo dele é Na. E por que Na? Porque ele vem do latim.
e chama nátrium. E o que quer dizer nátrium? Quer dizer amarelo. Aí quando você vai lá na internet, o que você encontra? O sódio, ele é encontrado na forma de cloreto de sódio, que é o NaCl. Ele é um sal branco. Olha que legal. E você vai olhar o sódio puro, ele é um metal. É um metal cinza. Mas onde está o amarelo da história? Todo elemento químico, gente, quando a gente vai falar a cor dele, a gente passa ele no fio, molha num ácido, passa esse metal e coloca no fogo. A gente faz o teste da chama. Esse teste da chama é ele que fala que cor que é o elemento. E a hora que eu coloco o sódio no fogo, ele é amarelo. Por isso vem o nome de amarelo. Quando eu coloco o cloro, por exemplo, ele é verde. Quando eu coloco o cobre, ele, apesar do metal cobre ser vermelho, o cobre no fogo ele é azul. Tá bom? E outra curiosidade, como que eu sei que esse CO é um átomo ou é uma molécula? E este CO, qual a diferença entre eles? Toda vez que eu tiver um elemento químico, uma letra maiúscula e uma minúscula, ela é a abreviação de um mesmo nome, cobalto, certo? Agora aqui eu tenho duas letras minúsculas, um O e um carbono, monóxido de carbono. Porque eu tenho duas letras maiúsculas, ok? Então eu tenho aqui o cobalto, CO, que é a abreviação dele, um único elemento químico, e duas letras maiúsculas, monóxido de carbono, ok? Vamos lá, pessoal. E as moléculas, como que eu represento? Eu represento através da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É a composição, o que eu tenho de cada átomo dentro daquela molécula. Quantos átomos eu tenho de cada um? Ali dentro. Então nós vamos discriminar. A fórmula molecular discrimina, ou seja, diz quantos átomos de cada um que tem na fórmula. Por exemplo, a água. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando eu não tenho número nenhum, é porque ele tem um único só. Então eu tenho 1 oxigênio. Na verdade, eu tenho 3 átomos. 3 átomos onde? Nesta molécula. E o CO2? Eu tenho 1 carbono. Vou colocar um tracinho, porque aqui ficou parecendo 10. Tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Também tenho 3 átomos. E nessa molécula H3PO4, ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios, 1 fósforo e tenho 4 oxigênios. Dando um total de quanto? 3, 4 e 4, 8. 8 átomos. Ops. Entenderam? Então a fórmula molecular discrimina quanto eu tenho de cada elemento na fórmula. Agora tem um caso diferente aqui, ó. Por exemplo, pode acontecer Na2, SO4, 3. Olha aqui, eu tenho Na, vamos separar. Eu tenho o S e tenho o O. Aqui, gente, eu tenho 2 NAs, beleza? 2 átomos de Na. Só que aqui eu tenho entre parênteses. Tudo que está entre parênteses está sendo multiplicado por aquele número. É como se eu tivesse os NAs separados e os SO4, 3 deles, ó. Certo? Então, na hora que eu vou contar, eu multiplico. Aqui eu tenho 1, eu faço vezes 3. Então, eu tenho 3 S's. 4 O's vezes 3. Eu tenho 12 oxigênio. Então, nessa molécula, na verdade, eu tenho quantos? 12, 15, 17 átomos no total.
Ok? Se você chegou até aqui, sinal que você está acima da média e à frente dos seus concorrentes. E tenha certeza, gente, que eu estou aqui porque eu acredito em você. Então, não sejamos como os átomos, tá? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal e deixe seu like. Não esquece também de deixar nos comentários sugestões de vídeos. Valeu! Seus componentes, substâncias moleculares. Nossa, gente, você quer mudar uma coisa?